Olá, amadinhos! Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa comigo, professora Márcia Ramos. Hoje é o encerramento do nivelamento, beleza? Aula 15.1. Vamos lá? Começando? Vamos à temática da aula, que é como a língua portuguesa surgiu. Aí temos aqui a história da origem da língua portuguesa, a língua portuguesa no mundo, a expansão da língua nos países lusófonos e o acordo ortográfico. Como sempre, a gente inicia, com um texto atual. O português da gente, quais são as diferenças entre o português do Brasil e o de Portugal? As maiores diferenças são fonéticas, ou seja, a forma como se pronuncia as palavras, mas também existem diferenças na grafia das palavras, como o uso de consoantes mudas. Em Portugal, escreve-se atual ao invés de atual, e até no uso gramatical. O português europeu não usa gerúndio, embora ele exista na gramática. O português foi estabelecido como língua oficial do Brasil em 1758, mas nessa época o contato com os povos indígenas e escravos africanos já havia alterado a língua falada por aqui. Os africanos que chegaram como escravos não frequentavam escolas, portanto, aprendiam português na oralidade, criando diferenças em relação à língua original. Linguista Rosa Virgínia Matos e Silva, da Universidade Federal da Bahia. Mais tarde, no final do século XIX, chegaram ao Brasil imigrantes europeus e asiáticos que promoveram novas mudanças na forma de falar do brasileiro. Em outras colônias portuguesas, como Angola, Moçambique, a mistura de povos foi menos intensa e independência ocorreu há muito menos tempo. Por isso, fala-se em português mais parecido com o europeu, embora também existam sotaques regionais por razões diversas, tanto lá quanto cá, algumas palavras aparecem e desaparecem ou até mudam de significado. Então aqui, é o texto de Arthur Lopes, da super interessante, O Mundo Estranho, quais são as diferenças entre o português do Brasil e o português de Portugal, É um texto fragmentado que foi adaptado. Fazendo uma correçãozinha, Amadinho, já aqui no finalzinho, que eu vou fazer a releitura, tá? Que diz assim, mas essa época, o contato com os povos indígenas e escravos africanos já haviam alterado a língua falada por aqui. Os africanos que chegaram como escravos não frequentavam escolas e, portanto, aprendiam o português na oralidade, criando diferenças diferença em relação à língua original. Aí sim, diz a linguista Rosa Virgínia Matos e Silva, da Universidade Federal da Bahia. Mais tarde, no final do século XIX, chegaram ao Brasil os imigrantes europeus e asiáticos que promoveram novas mudanças na forma de falar do brasileiro. Em outras colônias portuguesas, como Angola e Moçambique, a mistura de povos foi menos intensa e a independência ocorreu há muito menos tempos. Por isso, fala-se em português mais parecido com o europeu, embora também existam sotaques regionais por razões diversas, tanto lá quanto cá, algumas palavras aparecem, desaparecem, ou até mesmo mudam de significado. Então,
como alguns países que foram colonizados, né, pelos portugueses, o que aconteceu? A maioria deles ficaram independentes, olha só, em 1975. Diferente do Brasil, tá bom? Então, vamos lá então, né? Como a língua portuguesa surgiu. Então, mais um, né, objeto de conhecimento para você armazenar no seu HD. Beleza? Trouxe aqui para vocês, olha só um texto, né, uma poesia de Olavo Bilac, Última Flor do Lácio. Última flor do Lácio, inculta e bela, és há um tempo esplendor e sepultura, ouro nativo que na ganga impura, a bruta mina entre os cascalhos vela. Amo-te, assim desconhecida e obscura, tuba de alto canglor, lira singela, que tens o tron e o silvo da procela e o arrolo da saudade e da ternura. Amo teu viço agreste, o teu aroma, de virgens selvas de oceano largo. Amo-te, ó rude e doloroso idioma, em que da voz materna ouvi, meu filho, em que Camões chorou no exílio amargo, o gênio, sem ventura e amor, sem brilho. Então, essa última flor do Lácio é a nossa língua portuguesa, né? Que ela surgiu da onde? Lá da latina, da língua latina. Belezinha? Então, vamos lá, amado. Olha só aqui, ó, o nosso amiguinho da NASA. Olha só. Você sabia? Vamos ver qual é a curiosidade que traz aqui. O soneto Língua Portuguesa, o poeta brasileiro Olavo Bilac escreve o primeiro verso, Última flor do Lácio, inculta e bela, se referindo, né, ao idioma português como a última língua derivada do latim vulgar, falado no Lácio, uma região italiana, né? Como eu havia falado, né? Aqui, ó, está completa, né? A curiosidade, ó. A língua portuguesa foi a última, né? Derivada do latim vulgar. Beleza? Então, vamos lá então, amadinhos. Aqui, quais são os países que falam português? Olha só, aqui é a bandeira, né? Qual o país que fala a língua português? Quais são os países lusófonos, né? Da questão da língua portuguesa. Temos aqui se a resposta foi o que? Portugal e Brasil? Ok. Mas, olha só, mais 7 nações que usam esse idioma. A Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe de Timor-Leste. Então, por que esses países, essas nações aqui, falam a língua portuguesa? Porque eles foram colonizados, você já sabe, colonizados, né, pelos, né, os portugueses. Tá certo? Não quer dizer que lá não tinha uma língua nativa. Só que como que aconteceu isso, né? Não teve aquela questão de colonizar e passar a língua e começaram a aderir à língua portuguesa, esquecendo, ou melhor, esquecendo não, deixando de lado a língua de origem. Beleza? A língua portuguesa usada nesse país apresenta algumas diferenças à usada aqui no Brasil. Como diz assim, né? Como o Brasil, né? Quando que o Brasil ficou totalmente independente?
Lembram a data? Vamos lembrar de história? Ó, então, 1822, né? Proclamada a independência do Brasil. Não foi isso? Ok. Ainda há pouco eu falei que os outros países tiveram independência recentemente, vamos dizer assim, menos de 50 anos, que foi o ano de 1975. Então, como lá ficou mais tempo, né? É por isso que está mais próximo, né? Da língua lá de Portugal, a semelhança. Então, vamos lá. Internacionalmente, o português é reconhecido como uma língua que possui duas variedades escritas, né? O português europeu e africano, e a variedade usada por um número maior de países é o português do Brasil. É usada por um número maior de falantes. Então, você vai, né, grifar aí, né, que o português é reconhecido como uma língua que possui duas variedades escritas, né? O português europeu e africano. Mas a variedade mais usada e o número maior de países é o português do Brasil. É usada por um número maior de falantes, tá certo? O português do Brasil. Tá aí a imagem, né? Aqui que está se destacando a bandeira nacional. Aqui nós temos, né, um mapa aqui da distribuição, né, a geografia da língua portuguesa. A pessoa ideal para falar dessa questão é o professor Jorge, professor de geografia. Você pode printar essa tela, né, e você vai marcando. Por quê? Se você for observar, porque esses pontinhos azulados, quer dizer que eles foram colonizados pelos portugueses, por isso que eles falam a língua portuguesa. E foram esses daí, ó. Tem Macau, né? Timor-Leste, Moçambique, ó, tá bem destacado aí, você vai acompanhando. São os países que falam a língua portuguesa, né? Guiné Equatorial, São Tomé e Príncipe, Guiné-Bissau, Cabo Verde e Portugal e o Brasil, tá certo? Tá aí, ó, bonitinho. Então, aí a geografia da língua portuguesa. Aí a parte que é geográfica, né? O espaço geográfico do continente, vamos falar assim, que fala a língua portuguesa dos países. Beleza? A história da língua portuguesa no Brasil. Qual que você sabe qual é a história da língua portuguesa no Brasil? O que aconteceu? Lembra lá na aula de literatura, quando a gente estudou o período de colonização? Que quando vieram para cá, né, para o achamento do Brasil, quem que morava aqui? Que habitava? Né? Os nativos, né, os indígenas. Essa terra já era habitada. Então, aí tiveram a ideia, quando eles perceberam que tinha muita riqueza, aí vieram várias, né, pessoas. Também, ó, bem no meio tem a questão de um frei, de um padre, os jesuítas, que vieram para cá para colonizar os moradores daqui, os habitantes daqui. Eles falavam o quê? A língua portuguesa. Aí trouxeram a questão da cultura, da religião, porque não quer dizer que eles não tinham a própria religião, porque eles tinham a religião deles, né, os nativos, as crenças, né, a cultura, mas foi imposta, vamos falar assim, foi imposta mesmo a cultura dos europeus. Vamos lá, então. No início da colonização portuguesa no Brasil, a partir da descoberta em 1500, o Tupi, né, mais precisamente o Tupinambá,
uma língua do litoral brasileiro da família Tupi-Guarani. Foi usada como língua geral na colônia, ao lado do português, principalmente graças aos os padres jesuítas que haviam estudado e difundido a língua. Então, ficaram usando a língua tupi-guarani, mas também foram catequizando na língua portuguesa. Com a expulsão dos jesuítas, em 1759, o português fixou-se definitivamente como idioma do Brasil, né? Como a língua oficial. Das línguas indígenas, o português herdou palavras ligadas à flora e à fauna. Olha só as palavras: abacaxi, mandioca, caju, tatu, piranha, bem como os nomes próprios e geográficos. Aqui nós temos alguns termos indígenas, né, diferentes das etnias. Alimentos, nós temos abati, quer dizer milho, aru, é uma espécie de lobo, bacuri, que é fruta popular da região amazônica, tucupi, que é o suco da raiz da mandioca brava. Lembra que uma vez aqui, quando a gente trabalhou a variedade linguística, que a gente falou assim, isso daqui eu conheço, isso aqui é aipim, isso aqui é macaxeira, isso daqui é mandioca, vai depender da região. Quando eu citei aqui a questão da amarela, que é aquela que é feita para fazer a farinha. No caso, tucupi é feita dessa daí. Quando eu falo daquela mandioca amarela, é essa daí, da raiz da mandioca brava. Tá bom? Os animais: acará, que é garça, andirá, morcego, arapuá, abelha, pirá, peixe. E as cores: peba, branco, ajubá, amarelo, piranga, vermelho, una, preto. Então, aqui, alguns, né, que você já conhece, né? Eu falei, poxa, aí vai ter mais ainda essa questão, porque vai ter aquela variedade, aquela mistura que vai pegar palavras de origem africana, palavras de origem o quê? Indígena, de origem árabe, francesa, e assim vai por diante, né? Aí tem essa diversidade linguística. Com o fluxo de escravos trazidos da África, a língua falada na colônia recebeu novas contribuições. A influência africana no português do Brasil, que em alguns casos chegou também à Europa. Veio principalmente do Iorubá, falado pelos negros vindos da Nigéria, que vocabulário ligado à religião e à cozinha afro-brasileira, e do quibundo angolano, palavras como caçula, moleque e samba. Olha só, como eu falei, né? Também de origem africana. No século XX, a distância entre as variedades portuguesas e brasileira do português aumentou em razão dos avanços tecnológicos do período, não existindo um procedimento unificado para a incorporação de novos termos à língua. Certas palavras passaram a ter formas diferentes nos dois países, como comboio e trem, autocarro, ônibus, pedágio e portagem. Foi o processo de expansão territorial, né, português que levou a língua a 4 continentes. Onde chegou o idioma, sofreu com as influências locais. Então, aqui são os bonequinhos para ilustrar, né, a questão da origem indígena e a origem negra, né, afro. No Brasil, por exemplo, há palavras em português que são de origem indígena ou negra.
Então, vamos dizer assim, de origem indígena ou afro. É possível distinguir dois grupos de dialetos brasileiros, o do norte e do sul. Pode-se distinguir no norte duas variedades, a amazônica e a nordestina. E no sul, quatro, né, que é a baiana, a fluminense e mineira e sulina. Então, aqui você vai perceber a questão dos dialetos brasileiros, do jeito que a pessoa fala lá, em cada região. Então, aqui foi dividido. Quando eu falo da questão norte, vai pegar a parte também, norte está dividida na Amazônia e a parte nordestina, tá certo? Você vai observar aí na parte verde, né? O verde claro e o verde mais apagadinho, né? Onde está nordestino. Vamos fazer, se eu fosse fazer um traço aqui, ó, vamos colocar assim, ó, essa parte aqui. Essa parte que é falada do norte que é dividida na Amazônia, né? Nas duas variedades, amazônica e nordestina. Aí a parte, que é a outra parte dividida, né? Que você pode observar, essa parte de baixo do centro-oeste para até o sul, vai ter 4 divisões, né? Que aí vai envolver a parte litoral, né? A fluminense, a mineira, a baiana e sulina, que é a sulista, né? Que é lá que envolve Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul. Beleza? Então, vamos lá, então. Dialeto. O que é dialeto, né? Vamos descobrir essa questão do dialeto. Sistema de sinais originado de uma língua comum, viva ou desaparecida, normalmente com uma concreta delimitação geográfica, mas sem uma forte diferenciação diante dos outros dialetos da mesma origem. Agora, dialeto está aí, agora fala, o falar. A peculiaridade expressiva própria de uma região e que não apresenta o grau de coerência alcançado pelo dialeto. Caracterizar-se-ia por ser um dialeto empobrecido que tem abandonado a língua escrita, convive apenas com manifestações orais. Então, essa questão do falar, né? Vamos pegar, assim, as marcas linguísticas. Por exemplo, lá se for falar da região amazônica, a região norte da Amazonas, pegando Amazonas, Rondônia, essa parte assim, tem o falar, se for do interior, né? Lá, vamos pegar assim, do interior mesmo do Amazonas. Tem uma questão de falar mano, maninho, né? Esse é o falar, né, dele. Maninho, mana, isso é uma marca linguística. Aí, se você vai lá pro sul, né, lá pro sudeste, o que vai acontecer? Tem uma outra marca, né, marca linguística, vamos dizer assim, ba, né, guri. Então, esse daí é o falado, a maneira de falar, de usar o tu, né? Você usa o tu e emprega corretamente, ou então você já vai percebendo, se for lá para o Nordeste, a questão de puxar o T, né? O T é bem marcado, dentro mesmo na região Nordeste, já dá para ver a diferença, até na hora da fonética, né? De puxar o T. Vou dizer um T bem, é um ti, né? E às vezes vai sair cantando, vai sair um pouquinho arrastado.
tudo essa questão do falar, beleza? Agora vamos para cá, para a evolução da língua portuguesa. Então vamos lá. A primeira fase é proto-histórica, que é o período ao século XII, com textos escritos em latim bárbaro, né? Modalidade usada em documentos latim tabeliônico. Então, a primeira fase, ó, anterior ao século XII. Então, os textos, né? Os documentos vão estar escritos em quê? Em latim bárbaro, nesse período. O texto era escrito em latim bárbaro. Agora, a segunda fase, né, que é o português arcaico, ó. Aí, a partir do século XII ao século XVI, né? Aí nós temos aqui, ó, do século XII ao XVI, vamos ter os textos escritos em galego, português. Agora, do século XIV, ou melhor, um equívoco aqui. Do século XII ao século XIV, galego-português. Agora, do século XIV ao século XVI, né, com a separação entre o galego e o português. Tá bom? Agora, a terceira fase é o português moderno, que é a partir do século XVI. A língua se uniformiza, adquirindo o nosso português atual. E a literatura portuguesa de Camões, né? Que é o papel fundamental nesse processo de uniformização, que foi em 1536, por Fernão de Oliveira, que publicou a primeira gramática da língua portuguesa. Então, fica aí marcado ó, que a primeira gramática da língua portuguesa foi em 1536, né? Publicada por Fernão de Oliveira. Interessante, né? Vamos lá. Nós temos aqui o seguinte, né? Os Lusíadas, né? De Luís Vaz de Camões. E vamos observar aqui a letra, né? Da poesia. As armas e os barões assinalados que da ocidental praia lusitana, por mares nunca de antes navegados, passaram ainda além da Taprobana. Esse é do primeiro canto. Que nós temos aqui, né? É o trecho da obra de Luís Vaz de Camões, Os Lusíadas, em 1572. As regras gramaticais já se assemelhavam, né? Já tinha uma semelhança com os termos de hoje, na sintaxe e na morfologia. Ou seja, não tem muita diferença aqui para esse português que aparece aqui. Diferente se você for pegar um texto lá de antigamente, lá do trovadorismo, né? Das cantigas, aí você vai perceber lá que o português era galego-português, tá bom? Agora aqui relacionado à questão do novo acordo, né? O novo acordo relacionado dos países lusófonos. O que nós tínhamos, né? Tiveram novos acordos, não foi a primeira vez. Nós temos reformas ortográficas do português, foi em 1911, que foi a reforma em Portugal. Em 1915, o Brasil, né, faz a sua primeira. Em 1919, no Brasil, por ordem de Osório Duque Estrada, a ortografia volta ao que era antes de 1915, que era da reforma. Em 1931, o primeiro acordo entre Brasil e Portugal. Em 1934, com a nova Constituição, ocorre a volta à ortografia de 1891. Em 1938, a volta ao acordo de 1931, que foi o primeiro acordo entre Portugal e Brasil.
E em 1971, a reforma aqui no Brasil. Em 1986, durante o governo de Sarney, representantes do país de língua portuguesa, reunidos, né, no Rio de Janeiro, propõem a uniformização da ortografia da língua. Em 1990, o acordo ortográfico proposto em 1986 é assinado por todos os países lusófonos. No Brasil, começa a ser implantado em 2009, que foi. Isso se tornou obrigatório a partir de 2016. Em Portugal, os documentos oficiais passam a seguir a nova regra, né? Passaram a seguir em 2015, né? Que teve aquele acordo, né? A convenção. Então, aqui, né? A parte do novo acordo ortográfico de língua portuguesa, para vocês, ó, que teve vários, né? De um dia para a noite, que vai mudando, vai aperfeiçoando, né? Aí tentaram uniformizar. Os países lusófonos assinaram em 12 de outubro de 1990 o novo acordo ortográfico da língua portuguesa. Objetivo: unificar as regras gramaticais para os países que adotam o idioma. A implantação, né, foi gradativa para o Brasil e Portugal. Terminou em dezembro de 2015, mas países como Cabo Verde teve até o ano de 2019 para completar a implantação. Aí vem um questionamento, né? Claro que é ideia ou ideia? A palavra ideia tem ou não tem o acento com o novo acordo? E aí? É claro, né, Amadinho, que você já estudou, a gente já estudou aqui, a acentuação gráfica, né? Por que que a palavra ideia não tem acento? Olha só, não se acentua, né, ditongo aberto, em palavras o quê? Paroxítona. Então, a palavra ideia é uma palavra paroxítona, né? Ó, ideia, mas continua com a mesma pronúncia, tá certo? Então, o correto é falar ideia, porque antigamente era escrito assim. Se alguns livros ainda podem, né, ter, porque alguns já foram publicados muito antes do acordo. Por isso que alguns, quando a gente vai comprar, tá assim, novo acordo, né, reformulado, redação com novo acordo. Aí aquelas outras continuaram, mas a gente já sabe que ideia não tem mais acento. Beleza? Agora aqui, um dos termos que mais sofreu mudança através dos tempos foi você. Isso a gente já viu também. Lembra lá da evolução da língua, né? A variedade linguística, que é da questão histórica, diacrônica. Então, aqui a palavra você, ó. Que a princípio, pronome de tratamento era vossa mercê. Com o passar do tempo, devido às influências das outras culturas, ficou vossa mercê. Depois foi transformado em vós mercê, vossum ser, até chegar ao você. Tá certo? Há uma evolução. Que nem outra palavra também, algumas palavras escritas, né, como PH. Ó, fotografia era com PH, farmácia era com PH. Aí, com o tempo, né, foi escrita mudou, né? E passou a ser escrito com F. Beleza? Muito bem, então. Agora, amadinhos, chegando o grande momento para vocês, que é a hora de produzir, que é o trabalhando o gênero, né? Nós vamos fazer o seguinte. Você, amadinho, vai produzir um dicionário de origem indígena. Você vai fazer essa pesquisa, né? Você faça uma pesquisa de palavras de origem indígenas e seus significados. Depois organize na estrutura de um dicionário, tá certo? Você vai fazer sua produção maravilhosa. Aqui, vamos ver o que nós temos aqui.
Dicionário Origem Indígena, Tupi-Guarani. Aí tenho aqui, ó, Abecua, né? Açã, Banga, Baquara, Baruana. Aí logo em seguida tem o seu significado. Ó, homem que voa, gritar, bacana torto virado, Baquara sabedor de coisa, de madeira e Baraúna de madeira preta. Então você vai fazer o seu. Isso daqui somente um modelo, tá bom? Para um exemplo de como que você poderia fazer. Pode até colocar em ilustração também, né? Desenhar, recorte, para ficar ilustrado. Seria um dicionário ilustrado da língua indígena. Beleza? Então, amados, a gente fica por aqui. Daqui a pouco eu retorno para a nossa revisão. Até lá!